Hoje, o quadro Direitos do Consumidor vai ao Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão para falar com o defensor Gabriel Furtado. Ele que já venceu por 2 vezes o Prêmio Inovare, que tem como objetivo identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. Douglas Pinto é uma façanha, 2 vezes. Foram 13 edições até o momento, ele já venceu 2 vezes. Quais foram as iniciativas do defensor Gabriel? Então, Soares, 2014 ele venceu um prêmio na área familiar, acelerando processos que poderiam demorar muito na justiça. E o segundo foi agora em 2016, conseguindo aí na justiça benefícios para a comunidade de São Luís na área de saneamento. Muita gente que luta tanto para ter sua rua asfaltada, saneamento básico e não consegue. E por meio da justiça, através da defensoria, tem conseguido. Exatamente, a Defensoria foi vencedora de 2 prêmios, o Prêmio Inovare em 2014 e em 2016, agora em 2016, através do Núcleo de Defesa do Consumidor, nessa área de saneamento, conseguindo, tanto administrativamente como judicialmente, implementar o saneamento básico em algumas comunidades de São Luís. Isso já está sendo feito? Sim, o de 2014 continua ativo, o projeto Fortalecendo os Vínculos Familiares, atingindo mais de 1.000 pessoas. O de 2016, que é o Defensores do Saneamento, já tem alcançado vários resultados positivos, nossos cálculos atingindo mais de 9.000 pessoas e ainda está ativo. E o de 2014 na área familiar, como é que funcionou? Olha, é um projeto bem interessante, A gente atua prioritariamente nos presídios, tentando juntar famílias que foram destroçadas por essa separação, trazendo a possibilidade do reconhecimento de paternidade ou mesmo emissão do registro de filhos de preso. Com isso, eles conseguem visitar os pais deles, conseguem ter acesso a políticas públicas de saúde, de educação, distribuição de renda e assim ter um pouco mais de qualidade de vida, de ressocialização, É nesse caminho que a gente vai. A gente tem agora perguntas dos consumidores da Coama, por exemplo. Tem um Humberto Silva que diz assim, pergunta: quais são as ações educativas voltadas ao consumo consciente desenvolvidas pela Defensoria esse ano? Perfeito. A Defensoria prioritariamente também atua na área da educação em direitos, tanto nas sedes ou durante os atendimentos. Mas aqui no consumidor a gente tem um ônibus que costuma ir nas comunidades de 1 a 2 vezes por mês. E nessas idas à comunidade a gente faz palestras, informativos sobre o consumo consciente, sobre possibilidades de renegociação, etc. Isso. Tem uma segunda pergunta agora da Vila Embratel, é da Salete Souza. Ela diz o seguinte, que está super endividada. Como é que ela pode contar com o apoio da Defensoria para resolver esse tipo de problema? Aqui na Defensoria Núcleo do Consumidor, no São Francisco, a gente tem um atendimento especializado para superendividados. Ela pode comparecer aqui e a gente vai fazer uma análise financeira de toda a dívida dela e ver o que já está prescrito, o que pode ser renegociado, o que é indevido, o que é abusivo, e aí chegar uma nova situação para ela. As principais empresas de prestação de serviços essenciais, elas sempre estão disponíveis para esse tipo de negociação? Tem algum vínculo permanente aqui para tratar de negociação na própria Defensoria? Perfeito. A gente tem um canal direto com a maioria dos grandes fornecedores, A gente sempre tenta negociação. Em regra, a gente não tem dificuldade, CAEMA, SEMAR, os bancos, em regra, estão abertos, excetuando o Banco do Brasil, que às vezes tem uma certa dificuldade em negociar. Empresas de telefonia? Sim, a TIM, Oi, Vivo, enfim, eles em regra renegociam. Às vezes não é a renegociação que a gente quer, Mas, enfim, eles estão sempre dispostos a conversar, pelo menos. E aqui na Defensoria a gente consegue. Tudo para entrar num acordo, Agora tem a Júlia Santos do Anjo da Guarda, ela pergunta o seguinte: quais as principais causas resolvidas e qual o tempo médio para resolver a questão? Somente os consumidores de baixa renda têm os seus problemas resolvidos e atendidos pela Defensoria? Em regra, a Defensoria atende baixa renda, mas existem aquelas pessoas chamadas vulneráveis. Por exemplo, a questão de saneamento, pode ser que a nossa ação pegue pessoas que não são necessariamente baixa renda, mas aqui, em regra, é baixa renda. O tempo médio varia muito, às vezes um dia, às vezes algumas horas, às vezes semanas. Isso. Aí ela perguntou também quais são as principais causas, demandas que você... Sim. As principais causas aqui na Defensoria é telefonia, questões de água, luz, e chega assim, eventualmente, planos de saúde,
A gente tem muito problema com faculdade também, mas até mesmo as faculdades estão sempre dispostas a negociar. Isso, eu falei então com o Gabriel Furtado, que é defensor público estadual. Vamos só repetir o endereço aqui. Repetir não, falar o endereço, né, onde é que as pessoas podem buscar atendimento e qual o horário que elas podem procurar a Defensoria Pública do Consumidor aqui no bairro de São Francisco. Perfeito. O Núcleo do Consumidor funciona na Avenida de São Francisco, né, na Marechal Castelo Branco, número 720C, próxima a Marco Polo. E o horário de atendimento aqui é das 7h30 às 17h, todos os dias. Muito obrigado, então, Gabriel Furtado, defensor público. E, como ele falou, a Defensoria Pública do Consumidor fica bem pertinho da rotatória do São Francisco, aqui na Avenida Marechal Castelo Branco. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, então, ao Douglas Pinto, e também parabéns ao defensor Gabriel.